Fala, galera do canal Cap12, mais uma entrevista da série Cast 12, mais uma convidada importantíssima para bater um papo super legal com a gente. Essa série é um oferecimento da Canaan Sports. Eu vou deixar aqui no link da descrição as outras entrevistas da série e cortes da série. E se você está passando pelo canal e não é inscrito, se inscreva para acompanhar bastidores dos jogos do Atlético e entrevistas. E vem comigo, porque aqui o torcedor também joga. Boa tarde, Juliana. Obrigado por aceitar o convite. Tudo bem com você? Oi, Gabriel, tudo certo? Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar falando um pouquinho aqui sobre um pouquinho da minha trajetória, né? Já cobri muitos jogos importantes do Atlético, muitos marcantes. Posso dizer que vi de perto um pouquinho da história. Claro que é uma história muito longa, né? O ano do centenário, um ano tão importante. Mas posso dizer que sim, presenciei muitos momentos marcantes na história do Furacão. Prazer estar falando enquanto também mulher trabalhando no jornalismo esportivo. Então, para começar, você não começa na profissão propriamente falando no jornalismo esportivo, né? Como que você começou na profissão? E como que surgiu o interesse pela profissão? Na verdade, uma coisa que eu sempre falo é que todo jornalista esportivo tem essa paixão, essa vontade de trabalhar na área, porque ama o esporte, sobretudo o futebol. Então, eu, assim como várias outras figuras do jornalismo esportivo, comecei quando eu era criança e quando eu ia a jogos de futebol com o meu pai. E aquilo me despertou a vontade de um dia trabalhar com isso, porque eu gostava muito, assim, eu esperava os finais de semana para poder ir com meu pai assistir aos jogos, né? Estar no estádio, ter todo aquele ambiente, é, torcer pelo time, ver de perto os ídolos do futebol. E aí você ficava comentando a semana inteira como foi o jogo. Eu achava aquilo super legal. E da arquibancada eu via os profissionais da imprensa. E aí eu ficava imaginando, né, que um dia eu gostaria de trabalhar também ali pertinho dos jogadores, no gramado, sabendo dos bastidores do futebol. Então foi isso que me fez despertar essa vontade. E aí, muitos anos passaram, muitas coisas aconteceram na minha vida. Sim, eu entrei na faculdade de jornalismo, mas antes eu entrei em outra faculdade, na verdade em outras duas, mas o que eu concluí foi a faculdade de letras. E, e paralela à faculdade de letras eu também fazia jornalismo, uma história muito longa, mas eu posso dizer que os caminhos podem ter sido não tão óbvios, mas eles me levaram exatamente onde eu queria chegar. E aí eu me formei em letras, logo depois eu me formei em jornalismo, e eu tive um filho no meio do caminho, então eu fui mãe nova, fui mãe ainda na faculdade. E aquele sonho de ser jornalista esportivo sempre existiu, mas naquele momento eu precisava lidar com a realidade, eu tinha um filho. Então, logo que eu me formei em jornalismo, eu comecei a trabalhar na área de comunicação empresarial. E foi a área, inclusive, que eu me especializei. E trabalhava na comunicação de uma grande empresa em Curitiba. E foi aí, quando eu me estabilizei nesse emprego, que eu falei assim, espera aí, sou recém-formada, estou num ótimo emprego, estou recebendo relativamente bem para uma pessoa que acabou de se formar, mas não era isso que eu sonhava para a minha vida. E comecei a ir atrás de alguma forma atuar no jornalismo esportivo. E foi aí que eu comecei de forma voluntária, nos finais de semana, escrever para alguns sites. Então, dia de semana eu trabalhava, de segunda a sexta, nessa empresa, e finais de semana eu escrevia de forma voluntária para vários sites sobre os jogos. Assistia na TV e fazia resumo dos jogos, até às vezes pelo rádio, ouvia jogos do interior do Paraná só pelo rádio, também escrevia matéria e mandava para esses sites. E aí até que um dia também me convidaram para uma web TV para comentar, e daí eu também comecei a comentar, até que um dia as coisas foram se desenrolando. E aí um dia eu fui convidada para uma TV assim menor de Curitiba para também comentar.
E aí eram os domingos à noite que eu ia lá e também fazia comentários. Então, eu fui construindo as coisas muito, muito aos poucos. Até aí, como eu falei, eu tinha um emprego, de segunda a sexta-feira e sábado e domingo eu fazia de forma voluntária tudo isso. E aí chegou um momento que abriu uma vaga na Tribuna do Paraná para repórter e eu concorri. Isso foi no final de 2017. E até, assim, tudo que eu tinha construído no esporte tinha sido dessa forma, né? Um trabalho todo voluntário, que eu ganhava às vezes, mas era muito pouco, porque o meu trabalho de fato era outro. E aí foi quando eu consegui entrar na Tribuna do Paraná e comecei minha trajetória lá no início de 2018. E, enfim, e agora desde então tô aí no esporte e hoje também trabalho além do esporte no Hard News, né, o jornalismo diário. E essa formação em letras, você acha que ela de alguma forma te ajuda no jornalismo? Ah, com toda certeza. Eu acho que escrever bem é algo muito precioso e eu ouso dizer que parece óbvio, mas não é. Tem muito jornalista que escreve muito mal e você tem que administrar também a questão do tempo. Então, às vezes, não é que a pessoa seja um profissional ruim, mas na pressa, a gente sabe que, principalmente nos dias de hoje, assim, exige-se uma velocidade absurda. Então, aquilo acontece, você já tem que escrever, já tem que relatar, já tem que publicar, porque todo mundo tem acesso a um celular. Então, se você não noticiar daquela forma, o quanto antes alguém vai também noticiar e você vai perder. Eu sempre vou prezar pela qualidade. Posso até demorar um pouco mais para publicar, mas é importante a gente prezar o bom jornalismo, averiguar os fatos, conversar com fontes, entender um pouco mais do assunto. Mas a gente sabe que a realidade bate a porta. Então, é curioso que eu comecei no impresso, né? Fui para o site e para o impresso. E, assim, escrever é algo que é óbvio na faculdade, assim, a gente lê muito, a gente aprende até a parte de gramática, mas a gente aprende tantas outras coisas interessantes, como literatura, que ajudam, que eu vejo que hoje, por exemplo, hoje eu estou 100% na TV. E até isso me ajudou, porque eu gosto de construir textos, por exemplo, com emoção, que contem histórias. Gosto de contar boas histórias. E isso, a literatura, por exemplo, a Faculdade de Letras me ajudou. Eu cheguei a ser, inclusive, uma curiosidade. Eu cheguei a dar aulas, eu fui professora. Professora de português, professora de literatura, fui professora de espanhol, porque minha formação é letras português e espanhol. O meu caminho não foi reto e não foi óbvio. Tiveram muitos percalços e muitos desvios, principalmente, mas hoje, analisando, eu vejo que tudo fez sentido, foi uma construção. E tudo que eu fiz para chegar até aqui me ajudou a hoje eu exercer minha profissão com muita segurança e com muita certeza de que eu faço da melhor forma possível um jornalismo responsável e um jornalismo com vontade mesmo de exercer esse papel tão importante de maneira correta. Bom, você falou um pouco antes já sobre as suas primeiras oportunidades no jornalismo esportivo. O que você pode falar dos bastidores de uma transmissão, a preparação para uma transmissão esportiva, principalmente futebol, que eu, pelo menos, lembro de você bastante cobrindo futebol. Sim, a minha trajetória na TV ela é a maior parte no futebol mesmo. Tive outras oportunidades, já trabalhei em hard news, que é uma coisa absurda, assim, que você tem que estar onde a notícia está, de uma hora para outra, e você tem que lidar com o imprevisível. E é claro que o futebol você também tem que lidar com o imprevisível. Então, em algumas transmissões de futebol, por exemplo, já aconteceu faltar luz no estádio, e aí? E agora? O jogo foi interrompido. E você tem que estar ali abastecendo de notícias a transmissão, porque a transmissão continua. Então você tem que ter assunto suficiente. Já aconteceu de eu estar transmitindo mais de uma vez um jogo que foi paralisado por quase 50 minutos. E aí o que você faz? Você tem que estar bem preparado.
Cada repórter tem um método. Eu, particularmente, quando eu fazia muitas transmissões, até ano passado, esse ano ainda não estou fazendo, mas futuramente vou fazer na emissora que hoje eu trabalho. Mas eu sempre me preparei muito e sempre estudei. Então, eu ia cobrir qualquer jogo, eu estudava muito. Levantava dados, levantava números, levantava retrospecto, levantava informações curiosas, por exemplo. Qualquer informação curiosa, assim, eu deixava. Então, eu escrevia à mão para poder estudar, no caderninho. Eu sempre tinha pelo menos 8 páginas de informação. Eu sempre estudei muito, sempre me preparei muito. Eu, para todas as transmissões, eu tinha material de backup e precisou. Tem jogos que eu estudei 2 dias seguidos sobre o time que eu ia cobrir, ou sobre os times, eu deu um jogo e reportagem para os dois ao mesmo tempo. E eu não usava nada, porque o jogo foi tão dinâmico, o jogo foi tão corrido, aconteceu tanta coisa aqui no jogo que nem precisou. Mas em outros precisou, assim como no caso desses episódios que eu falei, que especificamente faltou luz no estádio. Mas o que eu posso dizer de bastidores é que tem toda uma... É curioso, para quem não sabe, para quem não acompanha não imagina, existe todo um protocolo antes, assim, ninguém chega lá, já liga o microfone e vai para a transmissão. Então, tem as equipes de rádio, equipes de sites, e eu posso falar pela TV, né, que foi o meio que eu trabalhei nos últimos anos, trabalho ainda. E aí a gente tinha que chegar bem cedo, a gente ia para a sala de imprensa para aproveitar e levantar informações, ver de alguma última hora se tinha alguma notícia, conversava com os assessores de imprensa. E aí a gente ficava ali no vestiário porque a gente fazia uma entrevista pré-jogo com os técnicos, que era um padrão da transmissão do Sport TV, né? E Premiere que eu fazia. Então a gente ia lá e entrevistava os técnicos, deixava gravar, aí depois subia pro gramado e ficava preparado lá para a transmissão. E antes da transmissão a gente fazia participações em outros programas. Então a gente ia transmitir Coritiba e América Mineiro, só que tava outro jogo em outro canal da mesma emissora, né, acontecendo, e eles falavam, olha, faz uma participação do teu jogo. Então a gente entrava falando, olha, daqui a pouco vai rolar bola aqui para Coritiba, América Mineiro, babá, o Coxa tá buscando isso, tananã, o América que tá buscando aquilo, e aí a gente se preparava, daí quando entrava de fato na transmissão, ficava durante todo o período, então, né, cada profissional na sua função, e tocava o barco. E tem alguma diferença de cobrir um jogo que a emissora tem os direitos de imagem e alguma que não tem os direitos de imagem? Com toda certeza. Vou dar o exemplo da Libertadores, né? Então, até o ano passado eu trabalhava na RPC, né? Que é uma afiliada da Rede Globo. A Rede Globo tem os direitos da Libertadores. Então, na verdade, ano passado, 2023, a Rede Globo retomou os direitos da Libertadores. Então, nos anos anteriores, a gente cobriu Libertadores, a gente não podia, por exemplo, ficar ali na beira do gramado, né? Logo atrás do gol, onde eu aquela área de placa. E aí tem que fazer o jogo lá de cima, que é uma área lá da imprensa, que geralmente fica nas cabines, que fica na parte de cima do estádio, que as câmeras são posicionadas, que a gente chama de câmera 1. Câmera 1 é aquela que fica bem na linha do meio campo, né? Que aí o cinegrafista vai para os lados para pegar a imagem. Já quando está atrás do gol, pegar imagens melhores de alguns detalhes. Claro que todas as câmeras são importantes, né? Mas quando você está atrás do gol, você consegue pegar detalhes e até ver melhor, porque lá de cima às vezes tem um detalhinho, ou um gol, uma bola que vai, uma bola que desvia, você não consegue enxergar, porque dependendo do estado, fica muito longe. Por exemplo, o Maracanã fica muito longe, a área de imprensa é absurdamente longe. E aí, enfim, então tem diferença sim, porque você se posiciona melhor, você consegue acesso melhor e você consegue também entrevistas exclusivas que não conseguia quando o teu canal não é detentor do direito daquela competição. E
Você acredita que o repórter, ele num jogo, ele é mais a função dele, digamos assim, é mais procurar o detalhe do que propriamente as coisas que estão sendo passadas nas imagens? Eu acho que isso vai depender da personalidade de cada repórter. Eu acho que a função é sempre ser o olho do torcedor ali, né? O olho mais aguçado, porque o repórter de campo fica ali, como diz o nome, bem na beira do campo, consegue ver os detalhes. Mas eu acho que vai da personalidade o que reportar. Porque, como eu falei, eu, por exemplo, sempre gostei de estudar bastante. Às vezes, não era um detalhe do jogo, mas era uma informação que surgia, né? Então, aquele jogador fez gol. E eu falava, olha, esse é o 9º gol de tal jogador nessa temporada. E é o 18º dele com a camisa do time. Porque eu achava importante. E, às vezes, o que acontece? Eu estudava tanto, eu queria falar tanto que tem narrador que não gostava. Porque ele achava que o repórter não precisava interagir tantas vezes. Não é da personalidade. Eu já vi diversas transmissões que eu só vi o repórter dando a informação sobre substituição, acréscimo de tempo. E só. E a minha opinião é que eu acho isso péssimo. Porque o repórter tem que acrescentar, né? Se for só para passar isso, acho que nem é necessário ter um repórter. Para mim, é uma opinião até polêmica, porque eu já vi várias transmissões assim. E aí no final também, né? Claro, esse repórter que ele tem participações mais reduzidas, ele vai dar a substituição, ele vai dar o acréscimo e no final ele vai entrevistar, claro, vai também aparecer ali a pergunta dele no final. Mas, na minha opinião, o bom repórter é aquele que vai dar a informação de bastidor, que pode parecer óbvia, mas não é, e vai dar o detalhe, né? Que só ele viu. Então, por exemplo, já aconteceu de, olha, muitas vezes, eu falo, olha, tal jogador saiu, tá ali no banco fazendo gelo na coxa direita. Isso é um detalhe, é o repórter que tá vendo, ninguém em casa tá vendo. Claro que a imagem de apoio vai mostrar, mas se você não der essa informação, as câmeras que estão ao redor do estádio talvez nem pegassem esse detalhe. É você que tem que estar atento. Falando das matérias, de alguma reportagem que você tenha feito, tem alguma que mais te marcou, ou algumas, por algum detalhe, alguma história legal por trás? Algumas. E é curioso, porque eu já entrevistei jogadores famosos, já entrevistei atletas famosos, mas sempre chama atenção entrevistar pessoas do dia a dia que têm boas histórias. Para mim, isso que me toca e que me move. Tanto que quando eu mudei, né? Agora eu não estou mais morando em Curitiba, eu estou morando em Manaus, a gente mudou para cá, profissional do meu marido, e eu entrei numa nova emissora, e aqui foi um requisito, assim, para mim, né? Aceitar trabalhar nessa emissora, porque essa emissora não tem um programa esportivo, mas eu falei o seguinte: olha, claro que eu quero falar de futebol, né? E estou falando também, mas acima de tudo, eu quero contar boas histórias, personagens. É isso que eu estou fazendo também. Né? Eu estou falando isso pela pergunta que você fez, então vários personagens que me chamaram a atenção. Então, no ano passado, por exemplo, eu fiz uma matéria sobre um garotinho de 11 anos que sofria bullying. E aí ele começou a fazer crossfit, e ninguém vai imaginar que criança vai fazer crossfit. E isso mudou a vida dele. Parece uma coisa boba. Fala assim, tá bom, parabéns, foi para academia. Mas não era assim. Porque eu fui na casa dele, eu conheci a realidade dele. Ele mora com a avó, então o pai e a mãe moram em São Paulo, né, bem longe, e delegaram essa criação totalmente para a avó. A avó é uma pessoa simples, humilde, que não tem instrução, estava sem emprego, inclusive. E o menininho sofria bullying porque ele estava acima do peso. E aí ele começou a ficar muito depressivo. E ela tentou ajudar. E a academia do CrossFit era a única que ficava pertinho da casa dela, que ela podia confiar que ele, com 11 anos, fosse sozinho, só precisava atravessar uma rua. Né? E ela falou, e aí ele foi super bem acolhido pelas pessoas da academia. E assim, não é só a questão que ele emagreceu, perdeu peso. Ele foi muito acolhido, então ele se sentiu bem. Então ele viu que o que as outras crianças fizeram com ele, essa questão
bullying, não era verdade. Porque ele chegava lá, ele era querido, né? Independente do peso dele. E o fato de contar essa história, sabe? Ver nos olhos dele essa alegria de hoje poder fazer uma atividade física, ver as lágrimas da avó, aquilo assim, me deixou assim, tocado. E depois a avó me contou que a matéria foi pro ar e as crianças que fizeram bullying com ele foram pedir desculpa para ele. A escola já tinha tomado atitudes, né? Porque, né, chegou num ponto que foi grave, mas independente disso, a escola tinha imposto para aquelas crianças que elas tinham que se desculpar. Mas foi através da matéria que essas outras crianças fizeram bullying entender, olharam com um olhar desse menino o quanto ele estava sofrendo. Então são histórias assim, essa é só uma, né? Tem algumas outras que a gente já contou por aí, algumas eu como repórter e outras eu como na produção, porque eu fiz a produção na RPC também. Então, falando ainda de matérias realizadas, tem uma que você fez de um patrocinador do Atlético das criptomoedas. O que você pode falar dessa matéria? Então, essa matéria, ela foi fruto de bastante apuração jornalística, porque o ano era 2018 e o Atlético, ainda com o símbolo antigo, estava trazendo uma revolução que era um patrocínio de criptomoedas e a possibilidade do investimento dos próprios torcedores em criptomoedas, um assunto que ainda é novo, mas imagina em 2018, era muito mais novo. E foi anunciado, inclusive, pelo presidente Mário Celso Petralha. Eu estava na coletiva de anúncio de que o Atlético entraria nesse mercado. E aí, claro que isso foi noticiado, e eu comecei a pesquisar a fundo o que era essa empresa de criptomoeda, o que era criptomoeda. E foi aí que eu vi que tinha alguma coisa errada. Falei, olha, não tá certo, o site dessa empresa tá estranho. Conversei com especialistas, fui entender o que era de fato criptomoeda, se era seguro e tinha que atestar por uma criptomoeda ser considerada, de certa forma, regularizada. E aí eu descobri uma série de equívocos nessa empresa. E aí fui investigando até o momento que eu fiquei até com medo. Essa matéria trouxe até um receio, porque enquanto estava fazendo a investigação, né, inclusive entrei em contato com pessoas de Hong Kong. Eu nem sei até hoje se são de Hong Kong, mas constava que eram de Hong Kong, porque falava que a sede da empresa era lá. Mas o inglês, inclusive, dessas pessoas era muito estranho. Então, até hoje a gente não sabe direito da onde era essa empresa, porque o CEO é francês. E a gente descobriu uma série de irregularidades. Essa empresa ela não estava constando no blockchain, que é uma lista de criptomoedas regularizadas. E naquele momento a gente entendeu que o Atlético caiu no golpe. Essa é a verdade, sendo bem clara, o Atlético caiu no golpe e infelizmente, de certa forma, manchou naquele momento a imagem do clube. Eu acho que esse foi um episódio que já foi superado, eu acho que muitas pessoas assim esqueceram, nem lembram disso, mas a verdade é que é uma história muito estranha. E, inclusive, eu recebi alguns e-mails muito, sim, como posso dizer, suspeitos quando eu estava investigando. O CEO dessa empresa, por exemplo, me mandou um e-mail convidando para um evento de gala, com tudo pago, porque eu estava investigando isso, ele, como eu estava indo atrás e mandando e-mail para muita gente, de certa forma, não sei se ele queria me comprar, não sei, ou se ele queria, não sei, fazer alguma coisa comigo, eu nunca vou saber. Mas, claro que eu não aceitei, mas eu recebi um convite que eu ia como convidada e tudo pago, custeado em um evento de gala lá em São Paulo. Enfim,
Foi naquele momento que eu conversei com meus chefes e falei, tá, eu continuo escrevendo essa matéria, isso não significa um risco para mim? E eles falaram que não. E, de fato, essa empresa foi desmascarada principalmente porque a matéria que eu publiquei tinha todos os detalhes. Por que que essa empresa era irregular? E foi muito estranho, principalmente, Gabriel, porque o Atlético não tem esse histórico, essa postura de cair num golpe dessa forma. Sabe que o trabalho do presidente Marcelo Petralha, ele pode ser contestado por muitas coisas, mas por cair num golpe, assim, para ele, eu não sei, né, leviano falar, mas assim, dava a impressão que ele foi ludibriado, né, por essa empresa. É uma história totalmente sem pé nem cabeça. E aí, meses depois, inclusive, mudou o escudo do Atlético, foi até positivo para essa história também ir para debaixo do tapete, porque o escudo era o escudo redondo, e mais curioso que a logo dessa empresa fantasma de criptomoedas também era redondo. E aí nunca mais se ouviu falar disso. Mas é um trabalho jornalístico que precisa ser feito, enquanto todos os outros veículos publicaram. Atlético fecha parceria com criptomoedas. Eu também publiquei Atlético fecha parceria com criptomoedas, mas ao mesmo tempo eu fui investigar ao fundo o porquê de criptomoeda, o que era criptomoeda, da onde era essa empresa. Então, essa eu considero que foi uma matéria bem relevante também para mim como jornalista. E falando de coberturas esportivas, tem algum esporte que você prefere cobrir? E tem algum que você ainda queira cobrir? Bom, eu gosto muito de futebol, de cobrir futebol, porque eu me sinto à vontade, me sinto em casa, mas já cobri vôlei, já cobri boxe, MMA, Stock Car, futsal, que foi também uma realização, porque eu gosto muito de jogar futsal, já treinei até num clube, assim, então para mim foi muito legal cobrir futsal. Posso ter esquecido de algum, mas enfim, vôlei, também cobri vôlei. E, como eu falei, eu gosto de cobrir qualquer coisa, evento esportivo é sempre um barato, é sempre ótimo, né, mas eu sempre me sinto em casa. Agora, olha, algo que eu gostaria muito de cobrir, só que eu acho complicado, é jogar e para o universo. Basquete eu gostaria, mas principalmente que eu amo NFL. Então, quem sabe ter uma oportunidade de cobrir um jogo da NFL para mim seria assim o ápice, algo assim que entraria para o meu caderninho de feitos. Então, você acha que o futebol ele é um ambiente machista, tanto na imprensa como nos estádios, torcidas, vezes? Não só acho, como tenho certeza que o mundo do futebol é machista. Existem várias nuances e vários graus de machismo, talvez, mas eles ainda existem. Eu vivi isso, eu vivo ainda, todos os dias. Quando eu sou questionada, quando eu sou invalidada e quando eu tenho que provar que eu realmente sei daquilo que eu estou falando, sendo que um colega homem fala a mesma coisa e recebe aplausos. E como eu disse, isso não estou falando do passado, porque falar do passado são coisas muito mais graves que eu tenho para falar e para relatar, né? Que eu não passei, mas eu tenho amigas que trabalharam no jornalismo esportivo na década de 1990 e que me contaram, por exemplo, que quando elas tinham um furo jornalístico, questionavam se ela estava tendo um caso, se ela estava saindo com alguém, como que a informação. Então, por isso eu não sei, mas eu já fui invalidada várias vezes e eu ainda sou, e é bem complicado porque eu já passei por situações e coisas recentes de um colega falar uma coisa, aliás, eu falar uma coisa e ser questionada, um colega falar a mesma coisa, e nossa, maravilhoso, né? O fato de um colega, eu sugeri um assunto que não caiu muito bem, mas o colega homem sugeriu um assunto muito parecido e parabéns para ele, o Ru. Então, tenho certeza que isso acontece no ambiente dos estádios, eu acho que varia muito, eu acho que
o que eu vivi em Curitiba nos estádios, eu vejo que tem uma aceitação muito grande, ainda é um espaço que é majoritariamente homem, né, dos homens, majoritariamente masculino, né, um espaço majoritariamente masculino, mas a gente vê a presença constante crescendo das mulheres, isso em Curitiba ou em outros estádios que eu já fui no Brasil, mas aqui em Manaus, por exemplo, eu já vejo que esse movimento ainda está um pouquinho lento. Então, eu acho que aqui ainda é um ambiente pior. Posso dizer que é um ambiente pior. Eu vejo uma proporção absurdamente menor de mulheres nos estádios, mas eu vejo. Então, é algo que a gente tem que combater como a gente pode, com as forças que a gente tem. E vejo também que depende muito também da função, né? Como repórter, tudo isso. Agora, o repórter tem um papel de complementar o todo da transmissão. Agora, o narrador ele é responsável por conduzir toda a transmissão. Então, a gente vê o exemplo da Renata Silveira, primeira narradora mulher em TV aberta da Rede Globo. Ela diariamente coisas absurdas, comentários destrutivos, porque ela incomoda pelo fato de ser uma voz feminina. Então, as pessoas não estão acostumadas. As pessoas, eu digo, porque existem mulheres que criticam, que é absurdo. Então, é isso, assim, é uma realidade que quem fala que não existe é porque não vive na pele. Outra coisa que eu queria te perguntar, uma coisa que eu tenho visto em alguns podcasts sendo comentados, são os canais de torcedores. Você acha que esses canais impactam no jornalismo tradicional, digamos assim? Como que você vê essa questão? Isso é uma questão muito de opinião mesmo. A minha opinião é que não, porque o torcedor ele quer a visão como outro torcedor, uma visão totalmente parcial, no sentido bem do time, trazendo algumas informações do time do ponto de vista de um outro torcedor, mas eu acho que não mata os meios tradicionais, porque afinal de contas, quem vai ter a credibilidade no fim são os meios tradicionais. É lógico que tem as exceções, tem torcedores que têm canais de todos os clubes que eles são muito corretos no que eles fazem. Então, se eles dão alguma notícia, existe uma credibilidade sabendo que aquela notícia é de fato verdadeira, mas eu considero esses casos como exceções, porque a grande maioria ele está ali para exercer um papel plenamente de torcedor com uma voz ativa. E é absurdo quanto esses canais, absurdo no sentido grandioso, não que isso seja uma crítica. Pelo contrário, eu acho que é positivo, acho que as pessoas, se tem nichos, né, então, até conheci uma torcedora, por acaso fui fazer uma matéria aqui, conheci uma torcedora do Flamengo, porque tinha jogo da Copa do Brasil entre Amazonas e Flamengo na semana passada, aqui em Manaus, e ela veio Rio de Janeiro só para ver o jogo e porque ela tem um canal, então ela conseguiu patrocínio, ela não gastou nada vindo para cá, por conta do canal dela, que é grande, e ela tem mais de 130 mil seguidores nas redes sociais, né? Então, as pessoas querem ver isso, o canal dela, porque ela mostra ela vindo para cá, né? Ela enquanto torcedora. É diferente de uma visão de um jornalista. Então, eu não acho que atrapalha, eu acho que é um direito do torcedor escolher os meios de comunicação e acho que quem faz o bom jornalismo nunca vai perder espaço. Falando um pouco das coberturas, voltando nas coberturas esportivas, teve algum perrengue que você já passou cobrindo e como que você driblou? E tem uma situação na final da Copa do Brasil, né, que você ficou sem internet na hora de mandar o conteúdo, alguma coisa do tipo. Como foi? Essa final da Copa do Brasil aconteceu em 2019, setembro de 2019, em Porto Alegre, no estádio que hoje está sofrendo por conta de todas essas cheias, entre Atlético Paranaense e Internacional. No caso, o Internacional é Atlético Paranaense, porque era o jogo da Copa que valia o título, e um jogo que tinha mais de 60 mil pessoas presentes, né? E tinha muita imprensa, além da imprensa gaúcha, imprensa paranaense, imprensa nacional, porque era uma final, e tanto que eu não consegui lugar nas cabines de imprensa. Eu fui
jornal Tribuna do Paraná, então, na época eu estava trabalhando na Tribuna do Paraná, então eu fui como correspondente da Tribuna do Paraná, e aí era tanta gente da imprensa que eles me colocaram numa cabine que era destinada, assim, aquelas cabines VIPs, assim, destinadas a familiares, amigos e tal, de jogadores, no corredor lá, e como faltou lugar, eles destinaram alguns jornalistas para lá, né, e o lugar não era muito bom, mas era o que tinha, e era muita gente, não funcionava, e como eu trabalhava para o site, né, Tribuna do Paraná, impresso e site, eu tinha que mandar matéria. Para quem não sabe como funciona o site, enquanto o jogo está acontecendo, você já está escrevendo a matéria, né? Então, está acontecendo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quando o juiz apita, a gente dá o enter. O enter é publicar e entra a matéria no ar. Então, a maioria dos veículos, não sei todos, mas os grandes, os realmente relevantes, você pode perceber. Acabou o jogo, você já entra, já tem a matéria lá. E aí eu estava escrevendo, então, né, sobre o jogo. A minha sorte é que eu consegui, assim, eu tinha que publicar, né, a matéria. A sorte é que a matéria, assim, eu já tinha mandado uma boa parte dela. Eu fui mandando aos poucos, em pedaços, pro meu editor que estava em Curitiba. A internet não funcionava e faltava um pedaço da matéria, aquele mar de gente, a internet não funcionava, até que alguém conseguiu pegar o modem de uma outra pessoa e aí, no momento que acabou o jogo, o editor ficou com um final, assim, alternativo, e um pouquinho depois eu consegui enviar, ele editou, assim, tipo, 5 minutos depois que tinha acabado o jogo, ele conseguiu editar e ficou tudo certo, porque era pro site, né, dava para editar, e aí por impresso, como saiu por dia, dava tempo de dar uma penteada, né, entre aspas, a mais no texto. Então esse foi realmente um perrengue, mas foi algo impossível, né, poder participar desse momento aí de um título tão importante na história, não só do Atlético, mas considero do futebol paranaense, que tinha batido na trave em 2 ocasiões com o Coxa, né, em 2012, e que nunca tinha ido para o estado do Paraná, né? Então, foi muito bacana poder participar. E perrengue, esse que eu falei, de também acabar no estádio, ter que ficar segurando o jogo, ter que ficar enrolando a situação até voltar a luz para que o jogo rolasse. Olha, foram muitos jogos com chuva, como eu falei, eu gosto de escrever no caderno as informações, então estava chovendo, eu estava com o microfone numa mão, o caderno na outra, estava chovendo, molhando o caderno, né? E a minha informação estava no caderno, o que eu ia fazer? Olha, foram inúmeros e muitos perrengues. Uma outra transmissão que estava com um problema no áudio do microfone, então eles cortaram meu áudio e eu tinha que chamar no microfone primeiro a produção, né, para eles me liberarem para daí eu falar. Então era muito ruim porque eu falava oi, oi, aí eles liberavam o áudio, daí eu fazia o comentário no caso da situação, aí cortava. Então não tinha aquela dinâmica de acontecer e já olha, eu vou ficar horas aqui, perrengue é o que mais tem. Agora falando do seu início aí na Record de Manaus, como que surgiu a oportunidade de você ir para Record, mudar de cidade? E quais que são os seus objetivos aí na emissora? E o que você pensa para o futuro da carreira? Tem alguma área na carreira que você ainda não explorou? Eu vim para Manaus porque o meu marido ele recebeu uma proposta de emprego dentro da área dele que era muito interessante. Tanto financeiramente quanto por uma questão de objetivo profissional. Então, eu vim por conta dele. Estando aqui, eu entrei em contato com algumas emissoras e foi uma escolha mesmo. Eu tive a possibilidade de escolher algumas emissoras e neste momento que fez sentido, pela proposta, enfim, inúmeras situações, foi a Record. O que pode parecer um pouco estranho, porque é uma emissora que aqui, pelo menos em Curitiba também não, né? Não tem um programa específico esportivo, mas conversando aqui com os editores,
coordenadores, com os gerentes, com a gerente de jornalismo. Ela me deixou muito à vontade para trazer também essa parte do esporte, porque eles não tinham. Então, eu sou a pessoa, por exemplo, que entra todo dia falando informações sobre o Amazonas, que é o time que está aqui na Série B. Na última semana, a gente teve uma cobertura bem intensa em relação à Copa do Brasil. Então, não tem um programa esportivo, mas dentro da grade existem os programas de jornalismo que necessitam de informações de esporte. E estou fazendo também matérias em hard news, né? Que é o jornalismo diário, mas assim, isso está sendo um aprendizado para mim, está sendo um crescimento, eu estou encarando da melhor forma possível, e eu acho que só soma para o nosso conhecimento e trajetória. Para o futuro, eu ainda vou analisar, eu acabei de chegar aqui, estou conhecendo a cidade, está sendo muito importante, porque cada dia eu estou num canto, eu estou conhecendo a fundo aqui. Quem sabe voltar para o 100% esporte, né? Quem sabe? É um futuro, mas eu ainda digo que eu preciso pensar certinho nesse momento. Tudo que eu quero é seguir bem na profissão, eu estou feliz, eu estou exercendo de forma leve o meu trabalho, isso é muito importante, é o que eu considero. E assim, Gabriel, eu tenho uma trajetória que eu me orgulho, eu olho para trás e falo, caramba, eu já fiz muita coisa legal. E isso me deixa muito, muito feliz, muito agradecida. O que eu fiz já com certeza já diz muito sobre mim e sobre a minha história. Então, o que vem pela frente é só para somar, é só para trazer um algo a mais, um algo especial, só para colocar uma cerejinha no bolo. Mas até aqui eu tô bem feliz e tô bem contente. Bom, eu vi que você esteve lá na Arena da Amazônia, acompanhando o Amazonas. A Arena da Amazônia, você acha que é meio que um elefante branco da Copa do Mundo? Que eu acredito que ela não seja tão usada. Tem uma proximidade do pessoal que gosta de esporte com esse estádio? Ou eles normalmente usam um estádio mais alternativo? Primeiramente, a minha impressão é que é um estádio muito bonito. Acho que as pessoas deveriam conhecer, porque é um estádio que remete ali uma paixão do povo manauara, amazonense, pelo futebol. Quando eu cheguei aqui, eu até fiquei um pouco assustada, porque aqui as pessoas gostam muito de futebol, apesar de que é importantíssimo falar. Aqui existem muitos torcedores dos times do eixo Rio-São Paulo, porque não é frequente um time amazonense estar disputando uma competição nacional. Hoje tem o Amazonas na Série B, já teve o Manaus na Série B, já teve o Manaus na Copa do Brasil, mas não é algo frequente. Então, por isso, como as pessoas gostam muito, mas assim, gente, quando eu falo muito, eles param. Quarta-feira tem dia de jogo, hoje tem vários jogos, então o pessoal para assistir, assim, o que mais tem é bar, assim, na beira da rua, com telão, e a galera assiste, e eles amam muito. Eu não acho que chegue a ser um elefante branco. Eu acho que isso não se aplica aqui, porque as pessoas elas abraçam muito os eventos que tem na Arena, que também é utilizada para outros fins. Teve o jogo do Flamengo, né, da Copa do Brasil, mas, por exemplo, a Arena da Amazônia recebeu esse ano 2 jogos do Campeonato Carioca. Teve o jogo entre o Flamengo e o Audax, que foi em janeiro, e teve um jogo que foi em março, do Vasco. Em fevereiro, perdão. Foi em fevereiro esse jogo. Do Vasco aqui também. Porque, para você ver que tem torcida aqui, tanto do Vasco quanto do Flamengo, tem do Botafogo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. É muito eixo Rio-São Paulo. As pessoas gostam do Amazonas, mas elas consideram um segundo time. Então, elas torcem muito, assim, pelos times locais, mas a paixão, assim, que arrasta multidões são dos times do eixo Rio-São Paulo. E aí, além desses outros jogos que são trazidos para cá, tem também outros eventos. Então, esse final de semana teve um evento do boi, né? Que é o boi, que é a cultura folclórica do Amazonas, que acontece, na verdade, em Parintins, que não é aqui em Manaus, mas aqui em Manaus fica a base, digamos assim, do boi o ano todo. Lá em Parintins tem, mas tudo que acontece aqui em Manaus, eles vão lá para junho. Então, teve uma festa, Arena Boi, né? Então, eles usam para outros fins. Acho que seria injusto falar porque o povo
merece mesmo. E na próxima Copa do Mundo Feminina, 2027, que foi confirmado no Brasil, aqui será a sede, então, de jogos da primeira fase, já está confirmado. Curitiba, por exemplo, não recebeu, não vai receber nenhum jogo da Copa do Mundo Feminina. Por outro lado, aqui Manaus vai receber os jogos da primeira fase. Sobre o que você falou de estádio alternativo, está acontecendo, porque por mais que as pessoas sejam muito apaixonadas, a realidade econômica aqui de Manaus é muito diferente. Então, o que se cobra nos ingressos nem sempre é viável para as pessoas que tanto amam futebol. Conheço várias pessoas que amam futebol, mas não têm condições nem de se associar e muito menos de pagar. Por exemplo, o ingresso mais barato do Flamengo era R$150. O mais barato que também se esgotou e depois só tinha 250. Então, o que acontece? Não tem um público grande realmente, de fato, nos jogos da Série B do Amazonas. A partir da próxima rodada, em que o Amazonas vai jogar em Manaus, os jogos vão ser mandados para o estádio Carlos Amit, que é um estádio que foi construído para a Copa do Mundo para servir como CT, um estádio de apoio, que é num outro bairro que fica distante da Arena da Amazônia. Não tão distante assim, mas enfim, é outro bairro. E por quê? Porque justamente isso, a média de público tem sido menos que 10 mil pessoas, tem sido mais ou menos 5 mil, 6 mil. Então, agora os jogos no Carlos Amit, o estádio está sendo reformado, inclusive hoje mesmo eu fui lá, eles colocaram arquibancadas móveis e arrumaram os refletores que não estavam funcionando. E aí, na próxima rodada, a gente está na sétima, já aconteceu a sétima rodada da Série B. Vai ter a oitava, o Amazonas vai jogar com o Operário, inclusive, lá em Ponta Grossa. E na oitava e na nona rodada vai jogar aqui com o Brusque. Então, esse jogo vai ser no Carlos Amit e a Arena da Amazônia não vai ser usada até segunda ordem. Se tiver um jogo muito importante, se tiver um jogo que vale acesso ou permanência, eu tenho certeza que eles vão mandar na Arena da Amazônia. Mas, por enquanto, por uma questão de contenção de custos, de um estádio que cabe 44 mil pessoas, então a capacidade da Arena da Amazônia é de mais de 44 mil pessoas, e está recebendo 5, então a conta não fecha, sobra muito lugar. Então, realmente vai ser mandado para o Carlos Amit. Mas reforçando, acho injusto falar que é um elefante branco, porque os manauaras merecem, eles amam muito futebol, então eles merecem a Arena da Amazônia. Você falou da Copa do Mundo, eu sei que você está aí há pouco tempo, mas você se vê cobrindo a Copa Feminina? Com toda certeza, seria uma realização de um sonho. No ano passado, eu até fiz uma matéria com a Bruninha, que ela é lateral da seleção, e era a estreia dela numa Copa do Mundo feminina, e ela é paranaense, de Castro, e eu conversei com ela. Então, vem uma nova geração. Claro que o Brasil foi muito mal, decepcionou quem estava na expectativa, mas a gente segue acreditando e segue entendendo que é um processo lento, que nós estamos muito atrás, né? O nosso futebol feminino ainda é absurdamente amador. Está crescendo, tá, mas está muito longe de ser ideal se a gente comparar com Europa ou com os Estados Unidos, por exemplo. Então, seria um sonho, não sei o meu futuro, ainda não tenho prazo para voltar para Curitiba, não tenho prazo também estabelecido para permanecer aqui, mas se aqui estiver, com certeza estou pronta para cobrir essa Copa do Mundo Feminina. Tem mais alguma coisa que eu não te perguntei, que você queira falar? Acho que era isso, falei muito. Tá bom. Bom, agradeço o convite, Gabriel. Fica também aí a dica para quem está assistindo, para quem está ouvindo, para seguir a página CAP12, lá tem muita informação do futebol, do Atlético, sobretudo, e vale a pena conferir. E obrigada mais uma vez, e precisando, estamos às ordens. Eu que agradeço a disponibilidade, desculpe os percalços aí durante a gravação. Acontece. Fica tranquilo, acontece. Ixi, se eu te contar todos os dias o que acontece aqui, você fica doido, porque agora eu tô, como eu falei, trabalhando no Hard News, então eu trabalho com muitos links todos os dias, é o imediatismo, me ligam aqui, ó, Juliana, tem que entrar agora aqui, e aí cai o link, aí cai. Então, o jornalismo também é isso, é saber trabalhar, apesar das adversidades. Então é isso, para você que está acompanhando em algum momento essa entrevista, se inscreva no canal se você não for inscrito,
para acompanhar outras entrevistas da série e bastidores dos jogos do Atlético na Liga Arena. E vem comigo, porque aqui o torcedor também joga.